Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. E olha, gente, eu saí do jogo ontem com a certeza absoluta que eu tinha que trazer algum conteúdo sobre o Leozinho aqui, né? Afinal, a atuação do Leozinho realmente foi acima de qualquer expectativa que existia. Acho que o Atlético teve uma boa atuação, mas acho que a atuação do Leozinho foi realmente acima de qualquer média que ele vinha entregando. A expectativa não era baixa, não, porque o torcedor do Atlético é malvadão, não. A expectativa era baixa porque o Leozinho tinha jogos que não vinha entregando, tinha jogos que não vinha sendo uma peça minimamente efetiva, irregularmente entrando com o técnico da Rielma. E quando ele entra ali no lugar do Léo Derrick no segundo tempo, todo mundo olhou e falou: Puta, velho, de novo, por que essa insistência? O que, que o Odaí enxerga no Leozinho que a gente não enxerga? E o Leozinho, ele entregou muita coisa. E eu fui procurar a melhor maneira de fazer esse vídeo. E óbvio que a gente sempre tem receio de botar as imagens aqui, as estatísticas não foram grande coisa. E eu acho que eu tenho uma explicação para isso. Se você pegar o jogo como um todo, você vai perceber que o Leozinho não criou tantas situações, ou que o Leozinho, pô, tem uma estatística absurda. Mas o Leozinho, ele conseguiu fazer algo que é muito importante, que é mudar o ritmo do jogo. O Atlético, com a entrada do Leozinho, passou a ter uma alternativa pelo lado de perigo constante, de incômodo constante. O Leozinho infernizou a vida do Enzo Dias e pode não ter gerado aquela situação. Mas foi um cruzamento que obriga o zagueiro a cortar na frente do zagueiro. É uma bola que passa por um, passa por dois, cria um receio do que ele vai produzir. O zagueiro tira ali o chute dele, bloqueia o chute dele. Então o Leozinho ele trouxe outra característica para o jogo do Atlético e isso incomodou muito São Paulo. Porque essa característica ela veio acompanhada de de alguns pontos que eu acho que, assim, descreve o Leozinho. Na minha visão, o que que o descreve o Leozinho? Imprevisibilidade. E assim, o Leozinho pegava na bola, o Enzo Dias não sabia se ele vinha pra dentro pra buscar uma finalização, pra buscar um chute a gol, ou se o Leozinho buscava o fundo. E o Leozinho, em ambas situações, ele gerava alguma coisa, assim, sabe? Vindo pra dentro, buscando fundo, buscando uma associação, buscando um cruzamento. Porque você pega um cara muito habilidoso. E um cara que tem muito aquela referência do futsal. A gente fala da pisadinha do Leozinho. Cara, é um drible muito difícil de parar. Porque você precisa de uma mudança de direção muito rápida. Então a gente tá falando de um jogador imprevisível. O principal drible do Leozinho também é imprevisível. Que o marcador tá indo pra um lado, de repente ele tem que mudar de direção, fazer a cobertura. E o Leozinho conseguiu explorar a profundidade muitas vezes assim contra o Enzo. Então foi um jogador que eu acho que foi muito importante na classificação do Atlético. Acho que foi um jogador que condicionou muito o jogo, influenciou muito o jogo. E aquilo, né? Nem sempre precisa ser com uma estatística tão clara. Às vezes você muda o ritmo da partida de forma diferente. Às vezes você muda o ritmo da partida nos detalhes. E acho que o Leozinho, ele mudou o ritmo da partida. O torcedor do Atlético podia estar com uma expectativa X quanto a ele, mas eu acho que agora a expectativa geral sobre o Leozinho muda, né? Porque agora a perspectiva é: será que o Leozinho consegue ser esse jogador mais vezes? Porque o Leozinho conseguindo ser esse jogador mais vezes, eu tenho certeza que o torcedor do Atlético vai querer contar com o Leozinho. Será que, pô, contra o Criciúma, o Leozinho entrando no segundo tempo, ele pode ser esse cara do 1 contra 1, ele pode ser esse cara da imprevisibilidade, ele pode ser esse cara da associação, porque em muitos momentos o Leozinho vem pra dentro e vira quase que um camisa 10, botou bola dentro da área pro Viveiro, estabelou com o Dudu. Ou o Leozinho vai ser o cara que vai tentar uma jogada de efeito, um cruzamento despretensioso, a coisa não vai dar certo e ele não vai conseguir recompor, né? Porque ontem exigiu muito pouco do Leozinho defensivamente. Ontem exigiu basicamente nada. Então, assim, fica a dúvida. Ainda mais para enfrentar blocos baixos. O Leozinho seria importantíssimo.
Qual o cenário que o Atlético vem tendo mais dificuldade, gente? Pra furar defesa, pra furar retranca, pra se posicionar contra times mais fechados. Então, assim, o Leozinho, ele te entrega cenários, ele te entrega situações que eu acredito que você não possa dispensar, que eu acredito que você tem que valorizar. Mas o grande ponto é, vai entregar mais constantemente ou não? Mas, assim, foi um recorte muito positivo, cara. Foi um recorte muito positivo que me surpreendeu, assim. Eu sempre tive a teoria do Leozinho camisa 10, né? Assim, ontem ele entra um pouquinho mais por dentro, né? Aí, conforme o Cauã vai saindo, ele assume essa posição de lado de campo. Eu acho que, pô, botar ele em cima do Cauã ali, pô, eu entendo a intenção de gerar uma dobra, mas fica algo muito confuso. Então, acho que o Leozinho, como um camisa 10 reserva, nem sei se é a pior das opções, tá? Mas ali você já tem Juliano, você já tem João, você já tem Dudu, tem Zé Pele. É uma posição de muita disputa. Então, acho que o caminho é o Leozinho pegar essa ponta direita que não tem um dono, essa ala direita que não tem um dono, e tentar fazer aquilo ali, a passagem dele para ser um jogador útil ao elenco. Eu não acho que o Leozinho vai virar um protagonista do elenco do Atlético. Eu não acho que o Leozinho vai se tornar o cara do time. Mas se o Leozinho conseguir ser útil a partir das características que ele oferece pro time, de drible, de 1 contra 1, a missão dele no Atlético já tá bem cumprida. Porque, pô, é um jogador que eu considero muito importante em clima de vestiário, em ter ele ali pra botar fogo no jogo, sabe? Trazer o torcedor pra perto durante a partida. O que o Leozinho fez, cara, poucos jogadores do elenco conseguem fazer. Pra não dizer nenhum. O Leozinho, ele fez a partida do Atlético ser uma partida que o torcedor se sente mais atraído pra ver. Que o torcedor se sente assim, pô, o Leozinho pegou a bola, uma expectativa ali. E o torcedor começa a jogar mais junto da equipe. O Leozinho chama o torcedor. O lateral adversário fica incomodado pra caramba. Então, assim, é um joguinho de xadrez mental que o Leozinho participa também, que eu acho muito interessante. Então, assim, o Enzo Dias vai lembrar dele por muito e muito tempo. Muito, muito tempo. E eu acho que se tem algum jogador que sai maior do que entrou nessa partida, que sai maior do que entrou nesse confronto, é o Leozinho. Agora vamos ver se ele mantém. Mas que ele sai num nível, assim, que o torcedor vai ter outro olhar para a entrada dele, que a própria comissão técnica acho que vai ter outro olhar para a entrada dele, eu tenho certeza. Mas agora talvez seja um grande desafio de um jogador que está vindo de outro esporte, né? Manter regularidade, manter sequência, manter, pô, capacidade de repetir o que ele fez. O Leozinho regular naquele nível, tenho certeza que vai ajudar muito. Valeu? Tamo junto, Aras.